Com a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho no dia de hoje, 13 de setembro de 2023, oportunidade na qual deveremos julgar 46 feitos presencialmente, além dos 84 já finalizados na última segunda-feira, 11 de setembro. Cumprimento inicialmente ao Dr. Ricardo Tinoco, que permanece em substituição do desembargador Gilson Barbosa, e cumprimento dando as boas-vindas à doutora Marta Daniele, que atuará por ocasião da esfera do desembargador Glauber Rego. Doutora, seja bem-vinda. Cumprimento igualmente a doutora Darcy Oliveira, nossa procuradora de Justiça, que está participando dos trabalhos por videoconferência. Doutora Darcy, tudo bem? Está nos ouvindo, é isso? Estou, excelência. Pois não. Obrigada. De igual forma, cumprimento a assistência presente na pessoa do doutor advogado Jefferson Leandro da Nobre, o primeiro a tomar assento aqui na nossa assistência. Estendo os cumprimentos ao senhor servidor Santos Lopes, do nosso gabinete, em nome de quem saúdo todos os eventuais colaboradores, além dos policiais militares, subtenente Sandro Lima e a soldado Maria Guedes, naturalmente responsável pela nossa segurança no dia de hoje. Na ordem administrativa, leitura de decisão da aprovação da data anterior, eu aprovo. Doutora Marta Daniele. Doutora Marta Daniele. Igualmente, excelência. Doutor Ricardo. Também aprovo, senhor presidente. Ata aprovada à unanimidade. Expediente, a senhora Raíssa Rego, que hoje está na titularidade da nossa secretaria. Algum expediente? Excelência, o ofício 718 do desembargador Gilson Barbosa, agradecendo a moção de congratulações a ele dirigida pela passagem dos 10 anos como desembargador no Tribunal de Justiça. Pois não. Indicações de proposta. Proponho voto de congratulações pelo natalício da desembargadora Maria Zeneide, ocorrido no último dia 7. Bem assim, a senhora Maria Lucivana Fontes Azevedo, esposa do desembargador Cornélio Alves, ocorrido no último dia 3. Todos de acordo? Em votação? De acordo, senhor presidente. Aprovado à unanimidade. Levo ao conhecimento da Câmara que o doutor Henrique Baltazar, juiz da primeira vara regional de execução penal da Comarca de Natal, nos oficiou no sentido da notícia da ausência de defensores públicos em vários presídios sob sua jurisdição. Em seguida, proponho voto de pesar pelo falecimento da senhora Áurea Mamário Magalhães, ocorrido no 30 de agosto. Ela era servidora efetiva do Poder Judiciário e atuou na Central de Cumprimentos e Mandatos. E atualmente trabalhava na área judiciária da violência doméstica com relevante serviço prestado à nossa justiça. Em votação, o voto de pesar. Doutora Marta Daniele. Doutor Ricardo. Também acompanho. Proposição aprovada à unanimidade. Para indicações de propostas, passa a palavra à doutora Marta Daniele. Sem proposição. Pois não, excelência? Sim, sem proposição, não é isso, excelência? Sim, presidente, sem proposição. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, sem nenhuma proposição. Pois não. Doutora Darcy de Oliveira, nossa segunda procuradora, alguma manifestação? Não, excelência, eu me acosto às proposições. Pois não, excelência, muito obrigado. Conferência e leitura de acordo eu não tenho. Doutora Marta Daniele, tem algum? Não, Leitura excelência. Doutor Ricardo? Também não, senhor presidente. Pois não. Passamos agora à ordem jurisdicional. O primeiro processo que eu vou chamar para votação é exatamente o número 24 da pauta, que é o habeas corpus criminal 080 95 5620 2023. O impetrante é Dr. Manuel Oliveira da Silva e Dr. Jefferson Leandro da Nobre. Doutora Manuela, é isso, Vossa Excelência? Eu chamei o primeiro de propósito, até porque estou antecipando o resultado da ordem, foi concedida a unanimidade.
ok? A ordem de habeas corpus foi concedida à unanimidade. Pronto. Muito obrigado à presença de Vossa Excelência. O seguinte é o agravo interno em habeas corpus, onde é agravante é Augusto Maurício Ramalho Vanderlei, através do Dr. Tiago Diniz Vasquez e outros. Eu sou o relator. O feito está em mesa. Eu concedo a Vossa Excelência o prazo de 10 minutos para a sustentação. Excelentíssimo senhor presidente desta egregia Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssima senhora desembargadora Marta Daniele, excelentíssimo desembargador Ricardo Tinoco, eminente procuradora de Justiça, doutora Darcy Oliveira, serventuários da Justiça, advogadas, advogados, senhoras e senhores. Egregia Corte, Vossas Excelências tiveram encaminhados aos gabinetes de Vossas Excelências, ainda ontem, memoriais que abordam pontualmente o objeto do presente julgamento. Inicialmente, a Egregia Corte tem-se que foi impetrado habeas corpus, cujo objeto, eminente desembargador, era a declaração de incompetência do juízo da UJU DOCRIM e, por conseguinte, a declaração de nulidade dos atos decisórios e declaração de incompetência absoluta em razão da matéria. Isto por quê? Por razões que são declinadas no habeas, que, com a devida apreciação da relatoria do eminente desembargador Saraiva Sobrinho, teve a decretação de sua extinção sem julgamento no mérito por decisão terminativa. Daí o manejo do agravo interno nos termos regimentais a demandar a revisão da matéria por este egrégio colegiado e, mais ainda, Egregia Corte, para suprir o requisito da colegialidade que permitirá, eventualmente, se for o caso, argumentando tanto, o acesso às instâncias superiores, o acesso aos tribunais superiores. E, de saída, Excelências, o que se diz no agravo interno, no agravo ora em julgamento, é que a matéria é perfeitamente, com todas as vênias de entendimentos, eventuais entendimentos contrários, cognoscível na via da ação mandamental. Se discute a incompetência do juízo da UJU DOCRIM em razão da matéria. E, nesse sentido, o meu prazo é exíguo, remete-se imediatamente aos memoriais que trazem precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do STJ, em que se analisou justamente a matéria. O mais célebre deles, a Egregia Corte, foi justamente casos afetos àquela operação conhecida da sociedade brasileira, aquela operação tão midiática em toda a sociedade brasileira, a Operação Lava Jato. O que se discutiu nos autos do HC 193.726 do ministro, da relatoria do ministro Edson Fachin, que chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal na via do agravo regimental, foi justamente uma questão de competência. Então, de saída da Egregia Corte, o que se coloca a este egrégio colegiado, com toda humildade, é que a matéria é cognoscível na via da ação mandamental, na via da ação de impugnação autônoma, na via do habeas corpus, e o manejo do agravo interno se justifica até mesmo para suprir o requisito da colegialidade. Mas importa registrar, senhor presidente, relator da ação mandamental, eminentes pares, que o habeas já se encontra aparelhado. Por quê? Porque já consta dos autos do habeas corpus, eminente desembargadora Marta Daniele, as informações prestadas pelo juízo da UJU DOCRIM e o parecer ministerial. De modo que, se Vossas Excelências evoluem no julgamento do agravo interno, pode-se, desde já, postular o julgamento do mérito do habeas corpus. E aqui se entra diretamente na matéria discutida, no habeas corpus manejado, no habeas corpus impetrado. Qual seja a incompetência da UJU DOCRIM em razão da matéria. Ora, Excelências, como é sabido,
a Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.694 de 2012, alterada pela chamada Lei Anticrime, pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, estabeleceu os casos em que os tribunais poderiam criar juízos colegiados, varas colegiadas. E é evidente que no artigo 1º-A e seus incisos 1, 2 e 3, existe a moldura legal da competência desses chamados juízos colegiados, que no caso aqui do Colém Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, é o Judocrim, criada para os delitos de organização criminosa, para apuração de delitos de organização criminosa. Todavia, a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.694, com redação dada pela Lei Anticrime, trouxe a moldura legal muito bem delimitada, eminentes desembargadores. Ora, não é toda e qualquer organização criminosa que atrai a competência desses juízes colegiados autorizados legalmente a serem criados pela legislação federal de regência. E aqui nós temos um modelo perfeito. Nós temos um tripé normativo que regula a criação dessa vara colegiada. Nós temos a lei federal, a Lei 12.694, nós temos a lei complementar estadual, que é justamente a lei de organização judiciária deste Estado, deste Colém do Estado, a lei complementar 643, que remete a competência aos casos previstos na lei federal. De modo que não se pode, por resolução, e aqui vem o ato normativo, como eu dizia, um tripé normativo, o último ato normativo é a resolução 15 de 2021, alargar, imprimir um elastério à míngua de previsão legal. Não é toda e qualquer organização criminosa que demanda, que atrai a competência desses juízos colegiados excepcionais, não. Aqui estamos apenas com a matéria, Egrégia Corte, uma matéria estritamente jurídica, uma matéria de direito, analisando um tripé normativo, não em absoluto. A Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.694, estabelece que são apenas as organizações criminosas armadas ou com acesso a armas, ou aqueles delitos do 288-A, eminente desembargador Ricardo Tinoco, 288-A, que é aquela milícia privada, aqueles casos clássicos que no território nacional nós identificamos com maior frequência em alguns estados da federação, em algumas unidades da federação. E não é a hipótese. Nós temos na Operação Escoliose, deflagrada na origem, uma investigação de cartel, uma investigação de eventual formação de cartel. Não há qualquer contexto armado. E aqui, eminente presidente, vamos lembrar a intenção do legislador. A intenção saudável do legislador, que foi a proteção dos magistrados, a proteção da honrosa judicatura, proteger os magistrados e estabelecendo um órgão colegiado, proteger os magistrados daquelas organizações criminosas armadas ou com acesso a armas, que não se identifica na investigação de origem, em absoluto. E aí, eminentes desembargadores, não bastasse esse argumento, a impetração traz outro, muito mais evidente. O próprio colegiado, eminente desembargador Ricardo Tinoco, a promotoria colegiada que funciona junto ao Judocrim, a 14ª Promotoria de Justiça de Natal, não identifica elementos de organização criminosa, postula o arquivamento da investigação em relação ao delito de organização criminosa que não identifica e pede o declínio da competência, instaurando no âmbito do Colém do Ministério Público do Rio Grande do Norte um conflito de atribuição. A 14ª Promotoria remete os autos ao exame da 29ª Promotoria, que investiga os delitos contra a ordem econômica, que, repita-se, são os delitos investigados na investigação de origem, sem qualquer referência à arma ou associação criminosa armada. E aí, excelências, não havia qualquer outro meio impugnativo autônomo pela perspectiva do qual se pudesse chegar a este egrégio colegiado, quando nós já temos atos decisórios de amplo espectro, medidas constritivas de amplo espectro, incidentes sobre uma série de pessoas. Nós estamos a tratar aqui de uma série de pessoas que são afetadas por essa decisão
perpetrada por juízo manifestamente incompetente na esteira do artigo 648.3 do Código de Processo Penal, que dispõe que ordem emanada de autoridade manifestamente competente deverá ser atacada na via da ação mandamental de habeas corpus e declarada sua nulidade. Vou concluir, Excelência. Portanto, feitas essas considerações, o que se requer é a análise desse tripé normativo que estabelece a competência para esses casos de criação de juízos colegiados para organizações criminosas armadas ou com acesso a armas, o que não é o caso, e evoluindo no conhecimento e provimento do agravo interno, que se conceda a ordem para declarar a incompetência do judocrime com a remessa ao juízo competente, sem prejuízo da continuidade das investigações, mas com a declaração de nulidade dos atos decisórios. Pede deferimento, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência. Como eu disse, o feito da minha relatoria, o voto foi distribuído previamente aos demais colegas, e eu acho que a leitura tão somente da emenda resume o nosso pensamento. Processual penal, agravo interno e habeas corpus, crime, na verdade, crimes contra a ordem econômica, ORCRIM, estelionato, falsificação do documento e falsidade ideológica. Tipifiquei os artigos. Inconformismo em face da negativa de seguimento do RIT por inadequação da via eleita. Alegativa de incompetência absoluta do Judocrim, ratione matéria. Objeção a ser demandada em seara própria. Fase incipiente a reclamar maior incursionamento acerca dos pressupostos da ORCRIM. Possibilidade de ratificação dos atos decisórios. Mácula inexistente, deciso mantido, recurso conhecido e desprovido. Como vota a doutora Marta, doutora Marta Maneira, o voto está lançado, só consulte Vossa Excelência, ratifica. Sim, Excelência. Ratifico o voto já consignado. Doutor Ricardo Tinoco. Também acompanho Vossa Excelência. Pronto, então, eu proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido a unanimidade de votos. Muito obrigado, Excelência, pela Agradecemos atenção. a Vossa Excelência pela presença. O segundo, no caso, o terceiro é o 19 da pauta, também da minha relatoria. É um habeas corpus 081, 0487, 61, 2023, impetente Fabrício Antônio de Araújo Feliciano, paciente Luiz Fábio Barbosa Acioli. O feito está em mesa, doutor advogado já se encontra na tribuna, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, Excelência. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimos senhores embargadores, membros desta egrégia Câmara Criminal, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, senhores serventuários e colegas advogados aqui presentes. Serei breve, senhor presidente, porque se trata de uma questão mais pontual e simples e se remete igualmente à mesma operação relativa ao habeas corpus julgado aqui anteriormente. Esta operação ela foi, na verdade, iniciada numa investigação no ano de 2019. Mais ou menos ali por meados de 2019, o Ministério Público Estadual instaura um procedimento investigatório criminal e passa a investigar uma conduta de um médico que estaria associado a duas advogadas paraibanas que estavam ingressando com ações judiciais para obter liminares determinando o tratamento ou cirurgias de escoliose que seriam realizadas por aquele médico e, segundo o início da investigação, empresas estariam sendo beneficiadas para o fornecimento de equipamentos para aquelas cirurgias. Passados 2 anos, desembargador Ricardo, 2 anos da instauração do procedimento investigatório criminal, o Ministério Público representa pela medida cautelar de busca e apreensão nas residências e nas sedes das empresas. Logo na sequência, o Ministério Público vai e desiste daquela representação, dizendo que seria necessário aprofundar as investigações relativas ao delito de pertinência à organização criminosa e
o judiciário homologa aquela desistência. Passam-se, então, desembargadora Marta, mais 2 anos de investigação e o Ministério Público não traz absolutamente nenhum fato novo, diferente daqueles levantados 2 anos atrás. Especificamente em relação às empresas das quais o paciente é sócio, o último fato a ele atribuído na investigação se encerra no ano de 2021. Em 2023, o Ministério Público faz um aditamento àquela representação inicial e pede novamente, sem apresentar qualquer fato novo, uma busca e apreensão nas sedes das empresas e nas residências dos empresários. O Judocrim, a Unidade Judiciária de Delitos de Organização Criminosa, então, defere este novo pedido de busca e apreensão, é deflagrada a Operação Escoliose, supostamente composta por membros de uma organização criminosa. Os nomes dessas empresas são estampados na imprensa, em blogs, em jornais. A sede da empresa, da qual o paciente é sócio, é estampada em fotografia em blogs, como se ele fosse um membro de uma organização criminosa, que era essa a narrativa do Ministério Público, e é deflagrada, então, a operação. Logo na sequência, há uma mudança na regra de atribuições do Ministério Público e este procedimento é remetido à 14ª Promotoria de Justiça, que é a promotoria que tem atribuição em relação aos crimes de organização criminosa. Na primeira manifestação dos 3 promotores que compõem esta promotoria de organização criminosa, se compreendeu não existir qualquer organização criminosa, como foi dito aqui da tribuna pelo advogado que me antecedeu. Só para ficar claro aqui esse ponto, embargador Saraiva, eu peço vênia para ler rapidamente um trecho desta manifestação ministerial. Outro sim, esclarece-se que a existência de mero contexto de organização criminosa ou a mera palavra, ou a mera menção da palavra organização criminosa, não é elemento idôneo a fixar a competência da unidade judiciária especializada em razão da matéria. Faz-se imprescindível que, no caso posto à apreciação, existam elementos concretos que configurem a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. No entender desta Promotoria de Justiça, não há nenhuma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre o médico tal e as advogadas tais, com as empresas investigadas por cartel. Portanto, se pôs abaixo, se pôs por terra a alegação da existência de uma organização criminosa. Digo isso, senhores embargadores, apenas para contextualizar, mas objetivamente, o objeto do habeas corpus é discutir um dos requisitos, talvez, dos mais importantes para a decretação de uma medida cautelar, que é a contemporaneidade. Todos nós sabemos que o artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, exige o requisito da contemporaneidade para a decretação de uma medida cautelar. E falo aqui especificamente apenas em relação à situação concreta do paciente e das suas empresas. São investigadas, nesta investigação, no bojo desse PIC, 46 cirurgias realizadas por este médico. Destas 46 cirurgias, as empresas, ou a empresa da qual o paciente é sócio, realizou apenas 7 cirurgias. Nos últimos 4 anos, 2 cirurgias. A última cirurgia realizada por esta empresa, desembargador Ricardo, é do ano de 2021, precisamente julho de 2021.
a decisão que deferiu a nova representação pela medida cautelar de busca e apreensão é de 2 anos depois, ou quase 2 anos depois. A pergunta que eu trago aqui a Vossas Excelências é: há contemporaneidade entre o fato, ou o último fato praticado por esta empresa, que é objeto da investigação, com a decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão? Trago aqui para reflexão de Vossas Excelências um precedente desta própria Câmara Criminal, de relatoria do eminente desembargador Glauber Rego, que, só para contextualizar, diz o seguinte: considerando que o princípio da atualidade deve nortear o momento em que precisa ser deferida a medida cautelar, face à sua natureza vinculada provisória, a cautelatória de um contexto processual vinculado a fatos atuais e que não podem aguardar ou devem resguardar uma prestação jurisdicional futura, no caso concreto, a ordem de busca e apreensão foi deferida em momento inoportuno e inapropriado, quando já ultrapassados mais de 2 anos do suposto acontecimento dos fatos tidos por ilícitos. Me refiro ao habeas corpus 0807814, dígito 32 de 2022, julgado no dia 28 de agosto de 2022. Então, senhores embargadores, com base aqui nestas premissas, o que se pede respeitosamente a Vossas Excelências é que seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão em relação ao ora paciente e às suas empresas por ausência do requisito da contemporaneidade, a fim de que se mantenha o entendimento desta egrégia corte, adotada já no precedente referido aqui da tribuna. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência, enquanto relator, disponibilizei o voto aos eminentes colegas e resumi meu pensamento na seguinte emenda: condicional e processual penal, habeas corpus, estelionato, falsificação de documento, falsidade ideológica, crime contra a ordem econômica e ORCRIM. Elenquei o dispositivo a respeito disso aí. Busca e apreensão, bloqueio de bens e quebra de sigilo telemático, mácula pelo absentismo de contemporaneidade e fumus comis delicti, deciso em correspondência temporal com o procedimento investigatório, indícios suficientes e bastantes a amparar as medidas constritivas, imprescindibilidade de maior incursionamento probante para subsidiar a persecuto crimes, inexistente nulidade e constrangimento ilegal, édito cautelar mantido, ordem conhecida e denegada. Então, discorri sobre isso, e no tocante ao precedente citado pelo eminente colega, no HC 0807-814-32, da relatoria do desembargador Glauber Rego, cujo quórum integrei à época, eu digo o seguinte, que não se amolda a presente casuística. A uma, porque o fundamento ali utilizado para anular a constritiva, entre parênteses, busca domiciliar, se deu por ausência de motivação, não sendo absolutamente a hipótese dos autos. A duas, pelo aspecto temporal alinhavado naquela oportunidade, divergiei muito da presente, pois, conforme esposado, as cautelares aqui deferidas se mostraram adequadas e coerentes aos desdobramentos persecutórios, repito, próprios das demandas complexas, sobretudo pela subsistência das transações financeiras e frequentes trocas de orçamentos por e-mail. Então, resumidamente, é o voto. Já está anotado o voto da doutora Marta Daniela e doutor Ricardo Tinoco. Mantém, Excelência? Também, doutor Ricardo? Excelência. Eu mantenho, senhor presidente, só queria muito rapidamente, até em respeito à fala proveniente da tribuna, de que realmente eu tive essa preocupação, como Vossa Excelência externou bem, de verificar se o requisito da contemporaneidade se encontrava presente, a considerar o último fato que teria, em princípio, ensejado a medida de força, no caso, a busca e apreensão, ser datada de 2 anos anteriores à decisão hostilizada e combatida
pelo HC. Mas me sensibiliza os fundamentos que Vossa Excelência traz, porque a investigação ela é complexa. E eu quero crer que não somente o fato em si, apontado pelo impetrante, deve ser considerado para se justificar a contemporaneidade, mas também outros atos de investigação que subsidiaram. Houve continuidade. Houve uma sequência de atos investigativos. Portanto, me parece ser um pouco precária uma conclusão que já afaste a contemporaneidade nesta série. Por isso que eu estou acompanhando Vossa Excelência, só para justificar, viu, senhor presidente? Pois não, Excelência. Eu então proclamo que a ordem foi conhecida e denegada a unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência, doutor. Bom dia. O quarto é a relatoria do doutor Ricardo Tinoco, é a apelação criminal 085, 92, 71, 72, 2021. Apelantes Norivaldo Reis da Costa Júnior e Lucas Ferreira da Silva. Defensor público, doutor Igor Melo Araújo. Apelante Matheus Felipe Lima de Carvalho, advogado doutor Anesiano Ramos de Oliveira, que está presente. O processo está em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Pronto, então, doutor Anesiano, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos a partir de agora. É meio-dia, Excelência, desse 13 de setembro de 2023, eu cumprimento Vossa Excelência, que preside esta Câmara, tanto pela forma como preside, mas também pela forma como trata e recebe os advogados, e declara e demonstra nesse instante o zelo com que tem para com o jurisdicionado, no sentido de, para evitar que mais uma semana ficássemos sem sessão para julgar, sobretudo H6, está aqui nesse horário presidindo-a. Cumprimento ainda os juízes que integram esta Câmara no dia de hoje, o doutor Ricardo Tinoco, a doutora Marta Daniele, ao tempo em que os agradeço pelo bom trato com quem recebe a todos que batem à porta de seus gabinetes. Eu vou começar, Excelências, cumprimento ainda a doutora Darcy, a douta Procuradora de Justiça, os colegas advogados e serventuários da Justiça, igualmente atenciosos para conosco, e gostaria de iniciar por onde não há divergência. Tentarei ser o mais informal e objetivo possível. O recurso de apelação trazido a Vossas Excelências por parte do Ministério Público, na verdade, pela terceira Procuradoria de Justiça, há um acostamento com relação a duas situações. A primeira dela, com relação à circunstância em que se utilizou o magistrado de primeiro grau, a magistrada, para aumentar a pena, que foi o da culpabilidade, e Sua Excelência, a Procuradora de Justiça, disse: em relação à culpabilidade, cumpre salientar que, de fato, a fundamentação utilizada pela magistrada é inidônea, na medida em que a premeditação para a prática do crime não se presta como fundamento para exasperar a pena do agente, na medida em que se trata de elemento intrínseco à prática do delito, consistindo tão somente em uma das bases do iter criminis, preparação, a qual, via de regra, inclusive sequer é punível pelo direito penal. Então, a nossa insurgência, também com relação a essa circunstância da culpabilidade, houve o acostamento por parte da representante do Ministério Público, que deseja que a pena seja reduzida, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é inidôneo para aumentar, exasperar a pena com relação a esta circunstância. Uma outra situação que deve ser considerada por Vossas Excelências também para reduzir a pena aplicada ao nosso constituinte, Matheus Felipes, tem a ver com a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar, exasperar cada uma das circunstâncias. Ora, disse Sua Excelência, eu tomo emprestado as palavras
e abro aspas, para repetir o que disse Sua Excelência a Procuradora de Justiça. É ser disso que o STJ tem admitido para o aumento da pena base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato e 1/6 da pena mínima em abstrato. Assim, como não adotar nenhum critério matemático, desde que seja fundamentação idônea e concreta baseada na discricionariedade vinculada do julgador. O que é que isso aqui quer dizer? A valoração por cada circunstância, a exasperação, a magistrada de primeiro grau atribuiu 1 ano. Só que a diferença entre a pena mínima e máxima seriam 6 anos. A pena mínima, 4 anos, a pena máxima, 10 anos, seria 6. Se nós dividirmos por 8, que é o usual e aceito ser disso no STJ, como ela bem disse aqui, que segue a 5ª turma, deveria ser em 9 meses. Se for seguir a fração da pena mínima aplicada, seriam 8 meses. Então, diante disso, a Sua Excelência Procuradora de Justiça também se uniu ao apelo da defesa para reduzir a exasperação de cada circunstância considerada como desfavorável para 9 meses e não 1 ano como está no juízo de piso. Saindo dessa circunstância, destas situações onde não há divergência entre a defesa, que apelou, e o apelado, o Ministério Público, nós requeremos ainda que Vossas Excelências avancem por fazer e integrarem o tipo penal às circunstâncias da consequência do delito, das circunstâncias do crime, seja ao menos considerada como sendo neutras e não desfavorável. Há mais 2 circunstâncias, uma delas é as circunstâncias do crime e suas consequências, ao menos desfavorável porque integram o tipo penal. No mais, excelências, nós ainda em nosso apelo nos insurgimos contra o aumento de pena, considerado na 3ª fase, em que ela fez em pelo menos metade, que seja aplicada 1/3. E, por fim, ainda consta em nosso apelo de que Vossas Excelências absolvam o apelante por insuficiência de provas para um delito condenatório. Pelo fato de estar sendo bem informal e objetivo, nós trazemos, numa recapitulação, a Vossas Excelências 3 pontos. O primeiro, onde não há dissonância entre o que requer a defesa e o Ministério Público acostou, que é a circunstância da culpabilidade ser considerada como neutra ou favorável por integrar o tipo penal. E a outra situação, que é a fração de exasperação, em que a própria douta Procuradora de Justiça concordou de que seja em 1/8 e não da forma como foi feita pela juíza de piso. É o que nós temos, Excelência, e depois dessa manifestação ainda temos mais 2 processos para atuarmos nesse dia. Agradecemos a Vossa Excelência e vou falar para o eminente relator. Senhor presidente, muito sucintamente, a hipótese vertida no recurso de apelo versa sobre a prática de 2 espécies delitivas, né? Roubos majorados e associação criminosa, com aplicação tanto do concurso material, em razão de se tratarem de dois crimes distintos, mas também pela aplicação da continuidade delitiva com referência ao roubo, porquanto a referência à prática dessa espécie por 5 vezes atendendo aos requisitos que definem a continuidade, requisitos de ordem espaço-temporal e quanto às circunstâncias de seus cometimentos. No tocante ao que é pretendido pela via recursal,
eu digo aqui na ementa que o pleito absolutório quanto aos delitos de roubo não merece acatamento, porquanto há suficientes provas de materialidade e autoria. Ainda de se considerar a palavra induvidosa das vítimas e demais provas que corroboram os relatos dos ofendidos. Comprovação induvidosa da ofensa ao patrimônio de 5 pessoas distintas. Então, nesse particular, a sentença é mantida ao olhar deste relator. No respeitante ao pleito absolutório quanto ao delito de associação, nesse sentido, há o acatamento, porque vê-se a ausência de comprovação da estabilidade e permanência do grupo criminoso, que é elementar para o reconhecimento dessa hipótese de associação. No respeitante à dosimetria, eu digo aqui na ementa, redimensionamento da pena base, possibilidade, afastamento do vetor negativo da personalidade do agente quanto ao réu Lucas Ferreira. E aqui acata-se a fração que é sufragada pelos tribunais superiores de 1/8, e pelo que se percebe, atende à pretensão recursal nesse particular ostentada pela defesa. No tocante à terceira fase da dosimetria, a fixação da fração de aumento no patamar de 1/3 no delito de roubo, este relator entende ser impossível porque a aplicação da fração de 1/2 se deu de forma justificada. A sentença não me pareceu, sob hipótese alguma, lacônica ou se desviando daquilo que restou instruído na fase de persecução penal, para concluir que a fração deveria se dar em 1/2. Então, há plena justificativa, na conformidade das circunstâncias do caso concreto, para que a fração tenha sido adotada nesses termos. Portanto, eu estou, em conclusão, conhecendo o recurso, mas dando provimento apenas parcial ao mesmo, naquilo que já me referi com relação tanto à dosimetria como também quanto ao pleito absolutório alusivo à associação criminosa. É como voto, senhor presidente. O senhor me permite só um esclarecimento Pois do não. fato? Houve 2 recursos, dois acusados, né? 2 apelantes. O nosso constituinte é o Matheus. Aí o nosso, a gente também suscitou com a aprovação, o acatamento do MP, a retirada daquela circunstância da culpabilidade. É porque eu não vi o senhor mencionar, por isso que eu quis só esse esclarecimento. É porque eu me pautei com o pelo acusado que... ao Matheus. Só Pois isso. não, eu me pautei pelo que está emendado. Mas eu posso fazer referência à parte dispositiva do voto. O voto é bem extenso. Talvez Talvez ele esteja querendo imaginar a pena como ficou a pena. Né? Do Qual Matheus, foi a né? Do Matheus. Pois não. Só um instante aqui, porque realmente... Réu Lucas, réu Matheus. Primeira fase. Vou fazer aqui, expressa a leitura. Consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tem-se a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 40 dias multa. Na segunda fase, presente agravante do 61, inciso 2, letra H do Código Penal, aumentando-se a pena na fração de 1/6, resta a pena intermediária em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 47 dias multa. Na terceira fase, ausentes as causas de diminuição e presentes as causas de aumento do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 e 7º do Código Penal, deve incidir a fração de aumento em 1/2, em razão de entender este relator que há justificativa contida na sentença que deve merecer resguardo. Dessa forma, resta a pena em 10 anos, pena concreta, né? 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além de 71 dias multa. Essa é a pena concreta, doutor, em relação a seu constituinte. Nada, senhor. Estou ratificando meu voto acompanhando Vossa Excelência, doutora Marta, como vota. Também ratifica. Acompanho o relator, Excelência. Pois não, então recursos conhecido e provido parcialmente. A unanimidade. O quinto, doutor Anesiano permanece na tribuna. O número 10 da pauta, apelação criminal 0100-285-06-2018, apelante Israel Ari Azevedo Dantas. Desculpa, o relator é o doutor Ricardo Tinoco. É o 10, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Doutor Anesiano dispõe de até 15 minutos.
às 12h09, cumprimentos renovados a todos. Nosso estômago nos diz que está com fome, mas os nossos constituintes, além da fome, é sobretudo de justiça, e é isso que nos faz permanecer a esta tribuna, para que a gente requeira a vossas excelências julgamentos justos, que às vezes são absolvições e às vezes são apenas adequação de dosimetria das penas. Justiça nada mais é do que dar a cada um o que é seu, como escreveu o Ulpiano na antiguidade. Com relação a este constituinte, nós temos duas situações, de uma maneira bem objetiva e informal, para trazer a vossas excelências. Nesta, não há acostamento do Ministério Público, ao contrário. Mas há, por parte desta defesa, um direcionamento e frisando maior para um desses erros que tanto se tem falado no Brasil hoje. Um desses erros que tanto a gente tem assistido nos jornais e no Fantástico. Nós estamos diante, excelências, de um decreto, de um processo, onde se baseia sobretudo o édito condenatório num reconhecimento por fotografias. O nosso constituinte, ele não foi preso em flagrante, ele não foi levado à delegacia em momento algum, ele foi citado por edital, o processo tramitou sem a presença dele. Mas a todo o tempo, às vezes em que quiseram se utilizar para conseguir algum tipo de prova contra o nosso constituinte, se fez através de fotografia. Que se vossas excelências forem olhar nos autos, a precariedade, nós imprimimos ontem dos autos as fotografias que se utilizaram para fazer um reconhecimento do Israel Ari lá no inquérito. E pasmem, me perdoe por usar essa palavra, pasmem não, mas me deem essa atenção para um ponto. Na delegacia, 2 pessoas foram reconhecidas por fotos. Um deles conseguiu provar a absolvição porque não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E o que é isso? Ele estava preso. Se ele estava num presídio, ele não tinha como estar no meio da rua, no asfalto, na cidade do Acari, para praticar um delito de assalto. E a vítima deste processo reconheceu tanto o nosso constituinte, por foto, como reconheceu uma outra pessoa como tendo sido um dos seus algozes, mas essa pessoa foi absolvida porque não tinha como estar praticando o delito se estava presa no presídio. Por que chamei a atenção para esse ponto de um erro de reconhecimento, excelências? Porque é tão frágil esse reconhecimento, onde se baseia, sobretudo, esse decreto condenatório, que a outra pessoa reconhecida foi absolvida porque não podia estar lá, tendo em vista que estava preso. Além disso aí, nós sabemos que uma das situações que se consideram e que se deve observar, não por recomendação, mas por ser um mandamento da lei, estão previstas no artigo 226 do nosso Código de Processo Penal, quando diz: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Primeiramente, descrever. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciar para que esta não veja aquela. E 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada, para proceder ao reconhecimento. Excelências, eu repito, o apelante, o Ari Israel,
ele não estava na delegacia, ele não foi levado para a delegacia, ele não estava posteriormente numa audiência de instrução para que a vítima ou qualquer outra testemunha o visse no local para reconhecê-lo, foi por fotos. E esse reconhecimento, além de não obedecer o mandamento legal, já que nós vivemos sob o império da lei dos homens, depois a gente vai estar sob o império da lei divina. Mas é numa outra dimensão, num outro momento, numa outra circunstância. Mas enquanto estivermos perante o império da lei, formalidade é garantia. As formalidades previstas no artigo 226 não foram obedecidas. Além do mais, busquemos e consideremos o fato desta mesma vítima ter se equivocado, se enganado com relação a reconhecer e apontar uma outra pessoa que também teria sido um dos seus algozes, mas que posteriormente foi descartada, considerando que estava presa. Por isso, nós requeremos a vossas excelências que absolvam o nosso constituinte por insuficiência de provas, por erro neste decreto condenatório, é o nosso principal argumento nessa sustentação diante dessa tribuna. Se vossas excelências entenderem diferente do nosso transmitir, eu ainda peço um tempinho para tomar emprestado os mesmos argumentos e as mesmas palavras ditas, e aí eu peço venha a doutora Darcy, mas para tomar emprestado os mesmos argumentos da terceira procuradora de justiça, doutora Naide Maria Pinheiro, quando, neste caso, a procuradoria considera que, neste processo aqui que estamos tratando, considera que a fração para exasperação de circunstâncias de 1 ano teria sido correto. Mas a colega da doutora Darcy, a doutora Naide, que vez por outra também está nessa Câmara Criminal, e como disse agora há pouco o próprio doutor Ricardo, é disso no STJ, nos nossos tribunais superiores, que a fração adequada é a de 1/8. Então, nós requeremos, porque justiça não se pede, justiça se requer, como disse Rui Barbosa, que vossas excelências apliquem a fração de 1/8 na exasperação de cada uma dessas circunstâncias que foram valoradas de maneira negativa. Mas também ainda há uma outra situação, pegando, porque disse o doutor juiz que assinou o decreto condenatório. A culpabilidade do réu, apressada pela reprovabilidade de sua conduta, extrapola os limites do tipo penal. Ele valorou a culpabilidade como sendo desfavorável no decreto condenatório, mas ele disse o porquê. Ele tentou fundamentar dizendo que é desfavorável a culpabilidade em razão de ter havido uma premeditação. Só que ao olhar, tomando emprestado o que disse a terceira procuradora de justiça, num outro processo, ao olhar do Ministério Público, premeditação é intrínseco ao tipo penal e, portanto, não deve ser valorado de maneira negativa. Eu repito, disse a terceira procuradora no processo que, antes deste, nós sustentamos. Em relação à culpabilidade, cumpre salientar que, de fato, a fundamentação utilizada pela magistrada é inidônea, na medida em que a premeditação para a prática do crime não se presta como fundamento para exasperar a pena do agente. Ela está dizendo que, por causa de premeditação, por ser intrínseco ao tipo penal, não se deve considerar de forma desfavorável. Motivo pelo qual, excelências, nós requeremos que, nesta circunstância, ela seja ao menos considerada como neutra para o fim de reduzir a pena. É o que nós temos de maneira objetiva e informal para passar para vossas excelências neste processo. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência, passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, indo diretamente aos pontos que foram aventados da tribuna, com referência à inobservância do procedimento previsto no artigo 226,
que trata especificamente do reconhecimento. Esta relatoria é sensível à fundamentação trazida no recurso, mas ela não pode se esquivar de verificar a matéria à luz do que realmente se deu no caso subjúdice. De fato, a previsão do artigo 226, na sua literalidade, não foi, isso é dito aqui no voto de forma muito clara, não foi cumprida à saciedade. Mas, por outro lado, esse reconhecimento não ficou circunscrito à fase investigativa. O reconhecimento foi, inclusive, de maneira muito clara, ratificado em juízo, como se dá aqui na folha 7 do voto. O relato prestado em juízo pela vítima Rony Claire Amaral Bezerra não deixa dúvida sobre o reconhecimento do apelante como sendo o autor do roubo que o vitimou. Isso porque a pessoa que negociou a motocicleta com a vítima por meio das redes sociais foi Israel Ari, constando diversas fotografias dele no WhatsApp e no Facebook. De outro tanto, eu cito um excerto oriundo recentemente da sexta turma do STJ, em que há clara compreensão no sentido de que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Então eu estou superando a formalidade do 226, não por entender que inexiste a garantia, muito ao contrário. Adepto que sou do garantismo jurídico penal, eu creio que se houvesse de fato dúvida, caberia aqui a aplicação do indúbio pro réu para se acatar a tese defensiva. Contudo, também não deve ser por mero silogismo que, pelo fato de ter ocorrido um equívoco em relação ao outro imputado, tivesse este juízo que também reconheceu o mesmo em relação ao outro. O equívoco de um não se estende em relação ao outro. Nós não podemos usar esse tipo de raciocínio, entre aspas, lógico, para desconhecer a responsabilidade penal de quem quer que seja. Então eu estou rechaçando essa pretensão sediada no recurso de apelo. Com relação à dosimetria, eu digo aqui na ementa, já para não me estender, que na primeira fase, ao redimensionamento da pena base pretendida, é impossível. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime devidamente fundamentada. São dois vetores, são duas circunstâncias. Premeditação e utilização de meio ardil. Na terceira fase, a aplicação da fração mínima de aumento. Também entende-se que seria impossível, dada a fundamentação devida sobre a aplicação da fração mais gravosa. Portanto, eu também, nesse particular, estou rejeitando a pretensão recursal. Estou conhecendo o recurso, mas no mérito entendo que o mesmo não mereça provimento. É como voto. Enquanto revisor, também acompanho Vossa Excelência. Doutora Marta Daniele. Acompanho o relator, Excelência. Então, proclamo recurso coincide desprovido a unanimidade de votos. O seguinte é o número 28 da relatoria da doutora Marta Daniele. É um habeas corpus liminar 081-10-613-14-2023. Impetrante doutor Anesiano Ramos de Oliveira, que permanece na tribuna, e paciente Eberton Santiago Dantas. Em mesa, Excelência. Sim, Excelência. Doutor advogado, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre juíza Marta Daniele, relatora, renovo a todos os nossos cumprimentos de sempre, os positivos e melhores. O caso que nós trazemos a Vossas Excelências, e aí de uma maneira bem informal e objetiva também, ocorreu em Jardim de Piranhas. Um jovem, apaixonado, muito apaixonado. E a paixão cega. É fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, como algum inspirado apaixonado escreveu no passado. E esse rapaz, de uma forma bem infeliz, considerando que, diante de uma discussão, de um problema que teve com sua companheira, mulher, sim, a qual nós respeitamos, e nós, enquanto advogados, não defendemos os crimes, mas as pessoas que são acusadas de delitos. Ele acabou por
chamá-la, convidá-la para retornar ao lar, uma vez que o havia deixado, botou fogo na casa, causou aquele prejuízo, errou e errou feio, foi preso em flagrante, está desde o dia 1º de agosto, portanto, há 43 dias, encarcerado no presídio em Caicó. E qual é a nossa insurgência? A nossa insurgência, excelências, é porque, como dizíamos há pouco, a formalidade é garantia para o cidadão. E nós sabemos que o inquérito policial de alguém preso, não acusado de um crime hediondo, deve ser concluído em 10 dias. Após isso, deve ser enviado os autos do inquérito para o Ministério Público fazer sua análise e, em 5 dias, oferecer ou não a denúncia. A Delegacia de Polícia Civil, a autoridade policial, nos seus 10 dias, no 10º dia, 10 de agosto, ela enviou o relatório do inquérito, juntamente com todo o inquérito, para o fórum, que logo em seguida enviou para o Ministério Público. E o Ministério Público tinha 5 dias para oferecer a denúncia. Quando nós impetramos esse habeas corpus, já tinha se passado mais de 20 dias sem que o cidadão preso no dia 1º de agosto tivesse contra si formalizada uma denúncia por parte do órgão titular da ação penal, o Ministério Público, e ele estava preso e, a nosso ver, diante desse excesso de prazo, sofrendo um constrangimento ilegal, ao arrepio da lei, que dizia que o Ministério Público tinha 5 dias para oferecer a denúncia. Neste ínterim, excelências, a senhora, também apaixonada por esse rapaz, procurou alguns familiares e assinou uma declaração com firma reconhecida em cartório de que não se sentia ameaçada acaso ele seja posto em liberdade. Nós, além de juntarmos aos autos, transcrevemos, tiramos a foto, um print desta declaração, onde ela declarou que uma vez ele solto, não se sentia ameaçada por ele. E ainda na manhã de hoje, eu fiquei sabendo que esta mesma senhora iria procurar, não eu com ela, porque eu nem a conheço, deverei conhecê-la numa audiência de instrução, se houver. Iria procurar o fórum para dizer que não desejava continuar com representação, processá-lo. Enfim, por que nós estamos aqui? Porque a garantia, a formalidade, excelências, em mais de 30 dias, não foi cumprida. Ele foi preso, repito, em 1º de agosto. Se o Ministério Público tiver oferecido denúncia esta semana, ou se o Ministério Público ainda não tiver oferecido denúncia, mesmo assim, não faz desaparecer o constrangimento ilegal de se responder a um processo, aliás, de se estar encarcerado sem que contra si tenha a formalização de uma denúncia. Repito, vivemos todos sob o império da lei. Ademais, excelências, ainda avançando sobre esse ponto, esse cidadão, medidas cautelares poderiam ser aplicadas a eles, diversas dessa prisão, que inclusive a própria companheira vítima diz que não se sente ameaçada, ele uma vez solto. Poderia ser aplicado a ele uma tornozeleira eletrônica, um monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, uma obrigação de não se aproximar da vítima, manter distância, não se ausentar da comarca, justificar suas atividades, sem que necessário seja mantê-lo no cárcere. Então, o nosso requerimento final, nesse 12h e 30 minutos, a gente está aqui desde ao meio-dia nessa tribuna, é que substituam essa prisão por medidas cautelares ou concedam a ordem desse remédio heróico para fazer crer que todos estamos abaixo da lei. Seja o promotor que tem que oferecer, o promotor de justiça, o representante do Ministério Público, cumprir sua obrigação, seu papel, seu trabalho em 5 dias quando alguém estiver preso. Seja os juízes, quando estiverem julgando e vislumbrarem
o arrepio da lei pela não observância da forma, da garantia e considerarem como constrangimento ilegal. Muito obrigado e é isso, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência e devolvo a palavra à eminente relatora, doutora Marta Daniele. Excelência, eu vou passar a ler aqui a ementa e posso fazer umas pontuações durante a leitura. A ementa está assim escrita: constitucional e processual, penal, habeas corpus com liminar, delitos de ameaça, dano qualificado e incêndio majorado, todos em contexto de violência doméstica, e embriaguez ao volante, pretensa revogação da prisão preventiva, alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não configuração. Marcha processual compatível com as peculiaridades do caso, decisão adequadamente motivada, elementos concretos constantes nos autos, pressupostos e requisitos da segregação cautelar demonstrados. Retratação da vítima, irrelevância para o prosseguimento da ação penal. Constrangimento ilegal não demonstrado, precedentes do STJ e desta Corte, ordem conhecida e denegada. E aqui fazendo uma pontuação de duas questões colocadas aqui pelo nobre advogado, que é o excesso de prazo, mas que entendo justificado pela demora mesmo do processo, sem que esse excesso de prazo autorize a liberdade da pessoa, do paciente, e em relação a essa retratação feita pela própria vítima, dizendo que não se sente ameaçada por ele, apesar da gravidade descrita aqui do crime, né, em contexto de violência doméstica, mas, mesmo assim, considerando, por se tratar de ação penal pública incondicionada, para mim, quer dizer, para a lei, é irrelevante, de modo que eu estou conduzindo o voto pelo conhecimento, mas denegação da ordem. Pois não, doutor Ricardo Tinoco. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Eu também acompanho e proclamo que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência pela tolerância. Muito obrigado. Seguinte, da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, número 04, o 4 da pauta, haverá sustentação por videoconferência. Apelação criminal 010, 52, 86, 34, 2020, apelante Ludmila Oliveira de Souza, advogado doutor Vitor Saraiva Maia Pinto, apelado Ministério Público, apelado Mariana Viana Sepúlveda. Em mesa, Excelência? Em mesa. Doutor Vitor Saraiva está nos ouvindo? Sim. Pois não, o eminente relator anunciou que o processo está em mesa. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, a partir de agora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora juíza Marta Daniele, douta representante do Ministério Público Estadual, doutora Darcy de Oliveira, colegas advogados e demais presentes. Joaquim de Souza Neto, em sua obra A Tragédia da Lei, disse, abre aspas, não há um princípio de filosofia, um dogma moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. Pois bem, a regra do nosso processo penal é a da presunção da inocência. O que significa dizer que, havendo dúvida acerca da materialidade e autoria de um delito, o réu ou o acusado é beneficiado por essa presunção de inocência, principalmente quando as provas existentes nos autos sejam potencializadoras dessa dúvida. E aqui eu enalteço a palavra dúvida, que foi o grande motivador para a absolvição da apelada. A apelada foi acusada da prática de lesão corporal gravíssima. Essa lesão corporal consistiu
na fratura do dedo anelar da mão direita da vítima. E essa contusão é causada, ou foi causada, pelo uso de força excessivo ou por um entorse. Dos vídeos constantes nos autos, nota-se que houve, a princípio, uma discussão verbal entre apelante e apelada, que a apelada segurou no pulso ou no antebraço da vítima, tendo mais duas pessoas intervido para separá-las, mas em momento algum se verifica movimento ou ação da apelada no sentido de aplicar força desproporcional ou entorse nos dedos da mão direita da vítima. Eu chamo a atenção a Vossas Excelências para o fato de que, após as partes terem sido desvencilhadas, os vídeos mostram que a vítima, a ora apelante, em momento algum esboça reação de dor. E por que isso é um aspecto importante? Porque a lesão foi de natureza gravíssima. Chamo a atenção ainda para o vídeo onde ambas, após esse entreveiro, estão conversando na área de serviço do local, do apartamento onde o fato se sucedeu, acompanhadas de 2 policiais militares e do genitor da apelante. Novamente, se observa que, em momento algum, a apelante esboça reação de dor. Inclusive, em dado momento, ela chega a espalmar uma de suas mãos em sua coxa direita, o que demonstra esse aspecto de não reação à dor. Acrescente-se a isso o fato de que uma das testemunhas, por sua vez, o médico que atendeu a apelante após a dita contusão sofrida, afirmar em juízo de que não dá para se saber quem foi o agente causador da lesão. Ele apenas afirma que é uma lesão que se dá por entorse ou força, mas não dá para dizer quem causou a lesão. Então, Excelências, o que nós estamos discutindo aqui não é se houve ou não houve a lesão, mas é se dá para apontar de forma certa e precisa a autoria da lesão. Ao que nos parece, não. E também, indo mais além, é possível se dizer que o fato, ou seja, a fratura no dedo da vítima, não ocorreu no lugar apontado. Pode ter acontecido em outro lugar, mas ali onde estão descritos os fatos, não aconteceu. Vejam que a fragilidade das provas, aliada ao princípio do indúbio pro réu, levou o próprio Ministério Público, órgão acusatório, a pedir a absolvição da apelada. E aqui eu cito um trecho das alegações finais do Ministério Público, onde é dito o seguinte, abre aspas, observa-se, portanto, que as declarações das testemunhas que estavam presentes durante a ocorrência são contraditórios no ponto em que se atribui à ação da acusada Mariana o resultado da lesão sofrida na mão da vítima Ludmila. Pelas imagens,
que, apesar de possibilitar uma visualização dos eventos, não é possível verificar qual mão toca em qual, em que momento, qual toque precede o outro e etc. Assim, não é possível excluir a relevância causal ou interferência da ação da senhora Mariluza e da senhora Amanda no resultado da lesão da vítima Ludmila, ou mesmo atribuir exclusivamente ou não à ré Mariana o resultado. Dessa forma, repito, não tem como se apontar de forma certa, precisa e indubitável que a apelada foi a autora da lesão corporal. Dito isso, a ela deve ser dado o benefício da dúvida, até porque, na nossa vertente constitucional do processo penal, é melhor se absolver um culpado do que condenar um inocente. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, está aqui verificando, o recurso que estamos a julgar foi interposto pela parte assistente da acusação. Nesse sentido, a pretensão de condenação pela prática do delito do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4, parágrafo 9º do CP. O entendimento aqui sufragado tem por impossível o acolhimento dessa pretensão. Disse aqui na emenda a ausência de demonstração de que a conduta da réu ocasionou as lesões apontadas no laudo pericial do ITEP. Realmente não há demonstração do nexo de causalidade e, em razão disso, estou a acatar a incidência do princípio do indúbio pro réu, mantendo a sentença nos termos aqui que foi proferida. Nesse caso, talvez se tornasse até desnecessária a sustentação, não se verificou isso por ocasião da abertura da fala do advogado, mas o entendimento vai no mesmo sentido do que foi sustentado na tribuna. Então, eu estou concluindo pela manutenção da sentença nos termos do voto já disponibilizado a Vossas Excelências. Com voto. Também acompanho Vossa Excelência, doutora Marta Daniela. Acompanho também, Excelência. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O seguinte também é da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, é o número 1 da pauta. Agravo em execução criminal 080-53-61-30-2023. Agravante Lander Charles Valentim da Silva. Advogado doutor Jansuê Ribeiro da Costa. O processo está em mesa? Em mesa. Doutor Jansuê. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente. Doutor Jansuê, por favor. Doutor Jansuê. Está me escutando, excelência? Eu estou ouvindo, eu estou observando que Vossa Excelência está sem beca, está sem gravata para o... Eu estou de pé. Hein? Porque aqui essa camisa aqui não está fechando, mas posso providenciar. Eu gostaria, Excelência, por favor, tá certo? Eu vou passar para o processo seguinte, em seguida eu chamarei Vossa Excelência, ok? Chamarei o processo seguinte, aguardando. É o número 9 da minha relatoria, agravo em execução penal 080-90-51-67-2023, agravante Marconde Raniel Maciel, advogado Otonel Maia de Oliveira. O processo está em mesa. Doutor Otonel Maia, está nos ouvindo? Sim, excelência. Gostaríamos de... Pois não. Já anunciei que o feito está em mesa e Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, excelência, desembargador Saraiva, sobrinho relator deste agravo. Cumprimento o desembargador Ricardo Tinoco, desembargadora Marta Daniela, assim como também a doutora Darcy de Oliveira, procuradora presente nesta sessão, e quero cumprimentar todos os colegas advogados que estão presentes na sessão e fazer um cumprimento especial aqui ao pessoal, embora eu não saiba o nome, ao pessoal da redação judiciária dessa Câmara Criminal, que nos é sempre muito solícitos. Assim, o pessoal sempre nos atende, se a sessão atrasa, nos avisam aqui no WhatsApp, nos mandam o link da audiência, mesmo o link já estando no processo, mas o pessoal sempre muito atencioso com a advocacia,
e eu quero deixar esse registro aqui de agradecimento ao pessoal da redação judiciária. Não vou citar os nomes, porque, de fato, não sei quem são as pessoas que falam com a gente pelo WhatsApp, mas quero consignar esse agradecimento pela atenção que é sempre dada à advocacia. Excelências, muito resumidamente aqui, a gente traz esse agravo em execução para discutir não a ausência de uma falta grave que foi reconhecida lá no juízo de execução penal, mas para discutir a forma como essa falta foi punida, uma forma desproporcional e que, no sentido da defesa, não encontra nenhuma fundamentação jurídica. No sentido da defesa, nenhum fundamento legal há que autorize um preso do regime semiaberto permanecer fechado por mais de 2 meses, neste caso, exatos 66 dias, sem que tenha sido lhe decretada a regressão de regime. Os tribunais superiores já dizem que o preso não pode estar em um regime mais gravoso do que aquele que lhe é aplicado na sentença penal condenatória. Neste caso, Marcondes Ranieri, que deveria estar no regime aberto desde 14/6/2022, portanto, há 15 meses, permanece em regime semiaberto porque, no momento da progressão de regime, verificou-se que havia falta na tornozeleira eletrônica dele, isso lá em fevereiro deste ano, e ele cumpriu uma sanção disciplinar preso em regime fechado. E agora, novo pedido, adquirido novamente o atestado de conduta carcerária, novo pedido feito, novas faltas verificadas e uma punição de mais de exatos 66 dias em regime fechado, mesmo a decisão do juiz reconhecendo que ele permanece em regime semiaberto. Excelências, a decisão do juiz de primeiro grau fundamentou essa determinação de prisão do Marcondes Ranieri, de sanção disciplinar em regime fechado, no artigo 66, inciso 3 da portaria 72/2011 da SEJUC-RN, hoje SEAP, Secretaria da Administração Penitenciária. E esse artigo 66, inciso 3, fala em suspensão de regalias. Aqui a gente quer ressaltar que regime semiaberto não é regalia. O cumprimento de pena com monitoramento eletrônico não é uma regalia, é uma imposição estatal por não ter penitenciária adequada para que as pessoas do semiaberto lá permaneçam. Então, o regime semiaberto é uma imposição estatal, não é uma regalia, o uso do monitoramento eletrônico. O parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau diz que a decisão está fundamentada, a decisão do juiz de primeiro grau está fundamentada no artigo 146, a linha C da Lei de Execuções Penais. Porém, esse artigo também fala da questão de benefício, de regalia da saída temporária. Saída temporária não se confunde com regime semiaberto. Saída temporária é um benefício dado ao preso do regime semiaberto, vamos dizer assim. Mas também não pode fundamentar o artigo 146C que um preso do regime semiaberto esteja por mais de 2 meses preso. E aí, excelências, trago aqui o exemplo da terceira vara regional de execuções penais, que fica aqui na comarca de Mossoró, onde, quando a magistrada aqui da terceira vara regional reconhece a existência de falta grave, o que é que ela faz? A título de exemplo, 30 dias de faltas na tornozeleira. Ela suprime aqueles 30 dias da tornozeleira e prolonga por mais 30 dias o cumprimento da pena com monitoramento eletrônico em regime semiaberto. E aí eu creio que é uma medida proporcional, porque ela não está colocando o preso em um regime mais gravoso do que o de cumprimento da pena. Eram esses, excelências, os esclarecimentos com os quais finalizo minha fala, pedindo conhecimento e provimento do agravo para reconhecer que, de fato, não há proporcionalidade nessa decisão combatida, que há, sim, um excesso de execução e que se determine a progressão do apenado ao regime semiaberto ou determine que o juízo de execuções penais faça essa análise novamente
para a progressão. Obrigado, excelências. Queremos agradecer a Vossa Excelência, inicialmente pela presença e depois pelos elogios bem merecidos à equipe de apoio a esta Câmara Criminal, em particular a doutora Raíssa Rego, e acho com bastante zelo no cumprimento de seu mistério. No demais, Excelência, eu encaminhei o voto aos eminentes colegas pelo conhecimento e desprovimento e resumi meu pensamento na emenda que eu agora vou ler. Processual penal, agravo e execução, progressão de regime, requisito subjetivo não preenchido, artigo 112 da LEP, e na observância das condições impostas para o semiaberto harmonizado, infringência ao monitoramento eletrônico, saída da área restrita sem justificativa plausível, 66 eventos, homologação acertada, ausência de comportamento satisfatório e afronta ao poder punitivo estatal, conduta carcerária a ser ferida holisticamente durante todo o cumprimento da pena, precedentes decisos mantido, conhecimento e desprovimento. Doutora Marta Daniele mantém a proposição inaugural. Sim, Excelência. Doutor Ricardo também, senhor presidente, acompanho. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Agradecemos, doutor Otoniel, pela presença. Obrigado, excelência. Voltamos ao seguinte, que é o número 1 da pauta, da relatoria do doutor Ricardo Tinoco. Doutor Jansué Ribeiro da Costa, pois não? Excelência. Agora sim, com a gravata. Agradecemos a Vossa Excelência, né, e o apelo que o juiz tem feito aos colegas, que eu acho um momento muito solene na sessão, inclusive apelando a cada um dos doutores advogados que adquiram suas becas para uso apropriado, né? Naturalmente que, como a Excelência agora, de gravata e paletó está bem vestido para o momento, mas uma beca sentaria muito melhor. Então, como anunciei, o processo da relatoria do doutor Ricardo Tinoco está em mesa, né, Excelência? Vossa Excelência dispõe a partir de agora, doutor Jansué, de 10 minutos para a sustentação. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminente desembargador vogal, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados aqui presentes, autoridades públicas e que se fazem presentes. Os meus sinceros cumprimentos a todos. Trata-se de agravo em execução penal, advinda da 2ª Vara de Execução Penal do Rio Grande do Norte, onde, por sua vez, o processo originário trata-se do pedido de indulto concedido pelo Presidente da República através do decreto número 11.302/2022, com base no artigo 5º do já citado decreto, que possibilita o indulto visado nos seguintes termos. Artigo 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. O parágrafo único diz: para fins dos dispostos no caput, a hipótese de concurso de crimes será considerado individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal. Ocorre, excelências, que, conquanto inseridos em decreto editado pelo Presidente da República, no uso da prerrogativa constitucional de conceder a indulgência estatal, não cabendo ao Judiciário entrar no mérito ou usurpar da prerrogativa constitucional exclusiva ao Presidente da República de conceder o indulto através de decreto já citado. Vale ressaltar por oportuno que o pleito agora intentado encontra supedênio nos dispositivos do decreto número 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Portanto, são dispositivos legalmente válidos e exigíveis. Observa-se que o crime no qual o requerente cumpre pena em abstrato não são superiores a 5 anos, na hipótese em que o concurso dos crimes será considerado individualmente a pena privativa de liberdade máxima. Daí se vê claramente que o requisito foi preenchido. O caso em apreço tem vigência prevista no artigo 5º. Assim, no artigo 5º do decreto presidencial. Assim, fazendo um entendimento jurisprudencial azarada no país inteiro, no âmbito dos tribunais de justiça, como já restou demonstrado nos autos. Ora, sabe-se que há trechos do decreto natalino que se encontram suspensos pela Suprema Corte, mas não em relação ao artigo 5º, acumulado com o artigo 9º, inciso 2º, e nesse interim alcança o requerente. Frisa-se que o indulto natalino será concedido nos seguintes casos, citando artigo 1º, inciso 1, 2, 3. Artigo 2º, incisos, os demais incisos, artigo 3º, 4º e o 5º.
Oportuno salientar que o agravante atende plenamente os termos do artigo 5º do decreto já dito acima. Vale ressaltar por oportuno que não existe impedimento algum que impossibilite o deferimento no pedido do indulto, uma vez que o pleito intentado encontra supedâneo nos dispositivos do decreto. Portanto, são dispositivos legalmente válidos e exigíveis. Observa-se que os crimes em abstratos não superiores a 5 anos, na hipótese em que o curso dos crimes será considerado individualmente a pena privativa de liberdade máxima. Daí vê-se claramente que os requisitos foram preenchidos. Como se sabe, nobres julgadores, a competência para indultar penas é do Executivo nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Neste interim, não há que se falar em ofensa direta aos princípios constitucionais, haja vista que é faculdade atribuída ao Presidente da República, pela própria Constituição Federal, definir a concessão de indulto. Independente da concordância do Judiciário com a decisão do Presidente da República, certo é que está dentro de sua opção discricionária, que observou os critérios de conveniência e oportunidade, não se verificando tampouco desvio de finalidade a ser reconhecido, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade a ser declarado ou reconhecido. Ante exposto, mostra-se cristalino o direito do agravante ao indulto, haja vista que é competência privativa do Presidente da República definir essa concessão. Quanto ao mérito, o indulto consistiria em ato privativo e de natureza discricionária, ancorado nos princípios da separação dos poderes, em contrapartida em controle exercido pelo Poder Judiciário sobre o indulto, não poderá adentrar numa análise do mérito dos benefícios, onde apenas se limitará à verificação dos limites impostos. Afastada qualquer tese de inconstitucionalidade, observa-se que o apenado faz jus à benesse postulada, uma vez que fora condenado por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa 5 anos. Cabendo destacar que o parágrafo único da regra invocada determina que a pena de cada delito seja examinada isoladamente. Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada para conceder o indulto ao ora agravante. Espera-se e aspira a digna justiça. Nesses termos, pede deferimento, Excelência. Agradecemos, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, a matéria que aqui é invocada, de respeito a eventual e possível, segundo afirma o advogado da tribuna, incidência do decreto que regula a concessão do indulto previsto especificamente aqui no decreto 11.302 de 2022. Eu aqui no voto deixo claro, na parte que interessa, que em que pese, fazendo inclusive a ressalva, em que pese o decreto presidencial retrocitado não mencionar a inexistência de prática de infração disciplinar grave para concessão do benefício, é válido ponderar que a habitualidade criminosa do reeducando é fator impeditivo da benesse. E os autos, senhor presidente, registram que o recorrente, durante a execução da pena, praticou diversos delitos. Eu tenho para mim que a liberdade é um direito fundamental tão importante que ela não pode restar desprestigiada quando viola, na hipótese de se conceder o benefício pretendido, o próprio princípio da isonomia ou da igualdade, já que há muitos outros apenados que muitas vezes obtêm esse tipo de benesse exatamente por não praticarem com a habitualidade outras faltas da mesma natureza, ou seja, outras espécies delitivas. De tal modo que este relator criaria uma contradição, reitero, violando o próprio princípio da isonomia, se estendesse um benefício como esse àquele que, diferentemente de tantos outros, está a cometer com frequência atos delitivos censuráveis e que, portanto, representam falta grave quando da execução da pena. De tal modo que com essa breve fundamentação, eu estou concluindo aqui o voto no sentido de conhecer do agravo, mas no mérito negar provimento ao recurso interposto, senhor presidente. É como voto.
Enquanto revisor, também tenho a mesma concepção e eu acompanho Vossa Excelência. Doutora Marta Daniele. Igualmente, Excelência, acompanho. Pois não. Então, proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade. Doutor Gisper, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Bom, passaremos agora aos julgamentos em bloco. Da minha relatoria, a pena não está em mesa 17. Os demais já votados por Vossa Excelência. Doutora Marta, ratifica os votos já lançados com relação aos meus processos. Sim, Excelência. Doutor Ricardo Novo. Também, senhor presidente. Então, proclamação, unanimidade dos votos lançados por mim. Agora, da relatoria da doutora Marta Daniele. Me parece que há duas divergências, não é isso? Doutor Ricardo Novo. Senhor presidente. Vossa Excelência está passando a palavra para mim a respeito? Não. Primeiro, claro. Vou aguardar. Doutora Marta mantém os votos já lançados, é isso? Excelência, são os processos 23 e 24 da pauta? 22 e 23. 22 e 23. É. Então, primeiramente, o 22. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Porque eu já estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Ricardo, parece que tem duas divergências só com relação aos demais votos de Vossa Excelência. Aí seria esse destaque que nós faríamos. Sim. Vendo aqui, mantenho sim. Pois não. Pronto. É doutor Ricardo agora com a palavra. Pois não, senhor presidente. Muito sucintamente, a minha divergência em que pese, desde já, querer enaltecer o valor do voto, a juridicidade, não há a menor dúvida do cuidado, do zelo, é realmente em relação à interpretação, né? Eu entendi, né, que a gravidade com que se reveste a pretensão, ou melhor, o entendimento de que o pedido deveria ser denegado, ela se mostrou, isso pode ser verificado até no trecho do voto que faz referência à decisão do juiz de primeiro grau, se verificou com um certo grau de generalidade. Eu digo aqui só para ficar mais claro, na parte que interessa, tem com efeito a demonstrar a gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, bem como a periculosidade a ele imputada, consignou o juiz Wacó em sede de informações que, abre aspas, o fato ensejador da referida ação penal se deu na data de 19 de dezembro de 2022, encontrando-se o acusado preso desde a data de 15 de fevereiro, realizadas diversas diligências em sede de investigação a fim de elucidar os fatos, a denúncia foi oferecida em tanto de tanto, ou seja, não se percebe, com a devida vênia, um fato específico que denote essa gravidade, a pôr em risco, por exemplo, a ordem pública, o risco mesmo, a convivência social. Mais à frente aqui no texto diz, uma vez que reconhecida a gravidade especial do delito em tese, inclusive a fundamentação do juízo monocrático é nesse sentido, gravidade em tese, praticada além da constatação por ocasião da inexistência de fato novo, ensejador da concessão da liberdade provisória, enfim, todos nós sabemos que a liberdade ela é a regra, né? Ainda que seja de muita responsabilidade exercer esse juízo liberatório em situações que de fato possam comprometer a convivência social, eu entendi que a fundamentação trazida pelo juízo, ela, com devido respeito, ela me pareceu um tanto quanto superficial, precária para que a formação do juízo fosse no sentido inverso, no sentido de não conceder o direito à liberdade. Não se percebe a indicação, a referência precisa a esse risco, a essa periculosidade tão evidente que pudesse transformar a liberdade num juízo de exceção, quando na verdade nós sabemos que ela não é, ela é a regra. Portanto, eu estou com a devida vênia, justificando que de fato é uma questão meramente interpretativa, eu estou justificando a minha divergência, senhor presidente. Doutora Marta com a palavra. Excelência, eu mantenho. E fazendo uma pontuação aqui quanto à configuração da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do paciente, de modo a tornar impossível, né, outras medidas cautelares diversas da prisão, que é o que eu penso que é o que diz o 319 do CPP, eu vejo aqui que se trata de suposto crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º e 4º,
por 3 vezes do Código Penal, e eu não vejo essa generalidade toda na decisão. Eu vejo que ela pontuou e considerado, sobretudo, o crime que se trata. Então, de modo que eu estou vendo por manter, de acordo com os fundamentos lançados na decisão, manter a decisão de primeiro grau, no caso, para conhecer e denegar a ordem. Se você me permite, só sem querer, evidentemente, polemizar, nem é o meu propósito, é exatamente esse o ponto. É que o que me pareceu restar muito claro na decisão proferida em primeira instância foi essa remissão à gravidade em tese do delito, que de fato ninguém aqui, e aqui há consenso, o artigo 121, não é? Nós estamos falando de homicídio, não há dúvida que ceifar a vida de alguém é uma atitude indicativa, denotativa de muita gravidade. Mas, se nós, e aí fica só para reflexão, sem nenhum caráter de querer polemizar, reitero, respeito muito as divergências, especialmente porque a divergência é levantada por mim, então, eu é que sou minoria nesse sentido. Se nós levarmos às últimas consequências desse entendimento, todas as pessoas que cometerem um homicídio terão que responder o processo custodiadas, presas. Por isso que eu insisti em defender esse ponto de vista, mas evidentemente me curvo à posição majoritária já sufragada, deixando esse ponto para reflexão, porque nós sabemos que o nosso sistema preconiza a liberdade como regra. Era só, senhor presidente, sem nenhum acréscimo, só esse... Pois não, excelência. Eu mantenho a intenção inaugural acompanhando a eminente relatora e proclamo que a ordem foi denegada por maioria com a divergência anotada do doutor Ricardo Tinoco. A outra divergência, Vossa Excelência, é o 23, doutora Marta. Também um habeas corpus, doutor Ricardo Tinoco também diverge do voto de Vossa Excelência. Doutor Ricardo, é o 23. É uma segunda divergência. Já no caso, para justificar... Não, só se quiser. A doutora Marta mantém a posição. Vossa Excelência está denegando. Estou abrindo aqui. Sim. Só se houver aquela... Sim, sim, eu mantenho o que está disponibilizado já aos senhores. Só para justificar, eu tenho muito cuidado, acho que o juízo de divergência deve ser dado só excepcionalmente, devemos sempre buscar um consenso. É porque eu entendi que, no caso, o HC, ele não se mostra como a via adequada, especificamente, e aqui eu estou abrindo o voto só para facilitar, já que essa pretensão poderia ter sido veiculada quando da interposição do apelo, e não foi. Então, o que é que a parte está pretendendo, no caso? Ela está pretendendo reabrir a discussão pela via do habeas corpus, quando a matéria é de nítida feição recursal. Ela não o fez por ocasião da interposição do recurso. A sentença, inclusive, nesse aspecto, transitou em julgado. E, pela via estreita do HC, ela visa reabrir todo o debate. Nós temos aqui, em outros casos, senhor presidente, Vossa Excelência deve se recordar, utilizado uma interpretação muito restritiva no sentido de fazer com que o HC sirva como sucedâneo recursal. Há uma tendência muito grande hoje, isso aí não é em relação ao caso específico, de usar o habeas corpus para quase tudo. Né? É claro, os tribunais superiores entendem que ele é aplicável, por exemplo, em matérias que possam indicar clara nulidade. Então, não se está com isso dizendo que ele não serve para essas finalidades. Mas, para substituir uma matéria que teria que ter sido veiculada no apelo, eu tenho minhas reservas. E é somente por isso que eu estou divergindo, esclarecendo a relatora pontualmente a razão pela qual eu lancei a divergência. Mas, no mais, inclusive a divergência é parcial. É só em relação a essa parte da pretensão recursal específica que é pretendida pelo impetrante. Nada mais, senhor presidente. Obrigado. Doutora Marta. No caso, Vossa Excelência não conhecia? Não, eu quero só identificar a parte, sim. Porque Vossa Excelência conheceu parcialmente, não é isso, doutora Sim. Deixa me ver o voto divergente. É porque a fundamentação que Vossa Excelência usa, doutora Marta, é no sentido de reconhecer a supressão de instância.
Eu entendo que, na verdade, não se trata de supressão. Eu entendo que a via processual é que não é a adequada. É apenas uma questão de fundamentação mesmo. No tocante à conclusão, não há divergência, não. Entende? Eu entendo que essa matéria poderia ser conhecida em segundo grau, sim. Agora, não pelo habeas corpus, não pela via do HC. Exatamente. É somente por isso. Só para esclarecer. Aí justifica até a denegação. Tá? Eu pretendia ver o voto, mas não está o voto divergente, mas não está disponibilizado, né? De modo que eu mantenho que o voto de minha relatoria denegando, né? Denegando. Pronto, eu respeitosamente a divergência do doutor também acompanho, ordem denegada por maioria, com a divergência do hein? Só em relação à preliminar, porque a relatora entende que houve supressão de instância. Eu estou entendendo que não. Exatamente. Ordem denegada à unanimidade de votos. Muito bem. Bom, com relação aos votos da doutora Marta Daniele, tem um pedido de parecer oral no 41. Doutora Darcy está nos ouvindo? Boa tarde, estou. Eu poderia dizer, porque os votos foram disponibilizados. Pois não. Então, essas preliminares já foram analisadas, do 5, do 6, do 7, do 8, do 40 e o dela agora, do 41, né? Pronto. Então, se quiser olhar e dizendo de um em um, eu estou acolhendo as preliminares. Pronto, todos eles você está acolhendo. Eu não tenho nenhuma divergência com as preliminares Pronto. citadas. Então, ok. Eu tinha feito assim com o desembargador Glauber, né? Tipo em bloco, né? Não, em bloco, tá certo. Entendeu? Pronto. Orar em bloco. Então, doutora Marta julgada, ordem negada, com parecer da eminente procuradora, todos eles julgados, não demais. Sim, excelência. Da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, exatamente, não existe divergência da minha parte, nem doutora Marta Anelli, senão parecer oral. Ela, inclusive, o senhor presidente já até fez referência. Já se proclamou, já se manifestou. Já se manifestou. Resolveu já. Então, eu também acompanho Vossa Excelência, a doutora Marta se manifestou nesse sentido, e todos julgados à unanimidade de votos, não é isso? Bom, não havendo mais nenhum processo a ser julgado, eu antes de declarar encerrada a sessão, gostaria de agradecer a Vossas Excelências, inclusive pedir desculpas pelo atraso, mas foi necessário, né? De sorte que esta semana, graças a Deus, conseguimos cumprir a nossa meta. E avisar que a próxima sessão ocorrerá no dia 21 de setembro, no horário regimental, às 8 horas da manhã. Uma quinta-feira. Retoma, não é? Ok, doutora Marta, muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez. Doutor Ricardo também retornando, certo? E agradecer a Deus por este momento de realização pessoal e também profissional de toda a Câmara. Muito obrigado a todos.